Pode, mas
Boa noite a todos, estamos ao vivo com mais uma live do Centro Espírita Fabiano de Cristo. Hoje a nossa palestra será com o Renato e o tema é Por que resistimos às mudanças? Então vamos chamar aqui o Renato, pode vir, senta. Boa noite a todos, é um prazer estar aqui mais uma vez, participando dessa live do Centro Espírita Fabiano de Cristo. Vamos fazer um lembrete para quem preparou a água, uma água vai ser fluidificada durante a palestra pela espiritualidade, lembrando que essa água não deve ser bebida por outra pessoa, que você deve colocar o nome na garrafa, seu nome na garrafa, beber uma xicrinha de 50 ml cedo, 50 à noite, xicrinha de café, e evitar colocar, não deve, né? Não é nem evitar, não deve ser bebida no bico da garrafa, porque você pode contaminar essa água. E então vamos iniciar a palestra, né? Primeiro fazendo uma oração, agradecendo a Jesus a oportunidade de estarmos aqui, não só eu de estar tendo essa oportunidade, mas a todos que estão participando, que deixaram de assistir a sua televisão, seu jornal, sua novela, que no fundo só traz muito lixo mental para todos nós, né? E estamos aqui participando de uma live com conteúdo interessante, que a gente possa ajudar a nossa evolução. Então, que Jesus abençoe a todos nós, nos ilumine, envolva todos os nossos lares, trazendo a paz, o equilíbrio, a harmonia para todos os nossos familiares. Vamos sentir essa energia que desce do alto, envolvendo cada um, transmutando as nossas energias. Agradecemos ao Mestre e à espiritualidade amiga que está sempre nos ajudando. Que assim seja. O título hoje da palestra é Por que resistimos às mudanças? Bom, inicialmente eu queria falar de algumas mudanças que estão acontecendo no planeta, né? Não é só no país nosso, mas no planeta, provocada por essa pandemia desse vírus que está aí, né? Que não veio por acaso, não é uma coisa por acaso, né? A espiritualidade, nós sabemos que ela não veio sentimos que ela não veio por acaso, veio para fazer algumas mudanças, né, para despertar a população do mundo para algumas coisas que a gente precisava passar, né? Todos nós, quando encarnamos, sabíamos que a gente ia passar por uma fase dessa. E nós concordamos em vir nessa encarnação. Então, essa pandemia, ela provocou muitas mudanças na sociedade, no modo geral. Por exemplo, comércio, só para a gente citar alguns itens, vou citar aqui alguns itens, e eu tenho certeza que vocês vão lembrar de mais uma série de mudanças que mudou o modo de pensar de muita gente, e a economia, os governos, muita coisa foi alterada, vai ser mudada em função dessa pandemia. Primeiro, o comércio digital, né, que antigamente era usado, mas de uma forma bem restrita, e que hoje está sendo utilizado por maioria das empresas. Aquelas que continuam de pé, crescendo, elas adotaram o comércio digital e estão indo muito bem. A educação à distância. A educação à distância também existiam cursos à distância, mas não era uma intensidade muito grande. Com esse acontecimento atual, esses cursos estão disseminados, não vão parar mais, né? Vão ter cursos agora um atrás do outro, vai ter muita oportunidade das pessoas através da internet fazer especialização, conhecer coisas novas, procurar desenvolver o seu próprio trabalho para melhorar, conseguir um emprego melhor, para aprender coisas novas, inclusive na parte espiritual. A revisão de valores, né? O vírus veio para
Não interessa, né, para o vírus não interessa se é pobre, se é rico, qual é a raça, qual é a religião, para todo mundo. Quer dizer, ele não tem privilégios, né? Então somos todos iguais perante o vírus, né? A relação do homem e da natureza também houve uma mudança, né, um despertar aí de muita gente para pensar na natureza. Com a pandemia, o clima, né, andou melhorando, a poluição diminuiu, a poluição dos rios, né, os dejetos químicos diminuiu. Então isso aí houve uma mudança que a gente sente, né, no ambiente mais puro, mais livre. Isso aí está ajudando também a população, mesmo que volte a ter poluição posteriormente, mas houve um despertar para as pessoas pensar que vivendo num clima mais saudável é bem melhor. E o despertar também das pessoas que puderam ficar mais tempo com a família, né? Ao invés de uma corrida desenfreada em busca do ter, né, do poder, só trabalhando, aquela vida corrida. Então nós devemos pensar se essa vida corrida vale a pena, né? E o que a maioria das pessoas, né, principalmente os empresários, corre, o pessoal, todo mundo trabalhando, e esquece um pouco da família, esquece um pouco de dar uma descansada, né? O comportamento também, enquanto higiene, eu também acho que vai dar uma guinada, né? Uma mudança muito grande. As pessoas já estão mudando seus hábitos, né, de higiene. O trabalho virtual, o trabalho remoto, que as empresas já estão adotando, até o próprio Estado está adotando o trabalho remoto e tem dado grandes resultados, que é uma economia para o Estado. As empresas também estão economizando e as pessoas estão trabalhando em suas próprias casas, ganhando mais tempo para ficar com seus familiares, porque o deslocamento do serviço, antes a gente perdia muito tempo nesse deslocamento, às vezes 1 hora, 2 horas. Isso numa cidade grande ainda maior ainda, esse deslocamento. A poluição, né, dos carros que aumentam quando todo mundo está indo para o seu serviço e voltando para almoçar, para deslocar para o seu serviço. Então houve também uma redução dessa poluição. Até viagens para outro estado, deixa eu desligar, desculpa um momento. Aqui. Então as pessoas deslocavam da cidade para outra e para fazer reuniões, né, empresas. E então hoje com essas reuniões estão sendo tudo virtual. Os grandes empresários só estão trabalhando com reuniões através da internet. E também houve uma mudança na conscientização da desigualdade social. Né, as pessoas, com tanta pessoa passando necessidade, houve um despertar aí das pessoas quanto à empatia, ao altruísmo, né, a ajuda ao próximo. Isso aí foi interessante também, né? Então, o título, por que nós resistimos às mudanças? Essas mudanças que eu falei são mudanças que aconteceram porque tinha que acontecer. Isso aí foi uma impulsão também no progresso da humanidade, que muitas coisas vieram para dar uma chacoalhada no povo. Mas tem algumas mudanças que a gente sempre resiste, são as mais importantes, que é aquela que a gente pode analisar sobre 2 aspectos. Uma, aquela mudança íntima, aquela reforma íntima que a gente precisa fazer e que normalmente a gente não faz, que é o orgulho, a vaidade, a maledicência, o egoísmo, a inveja, o ciúme. Então todos esses instintos ruins que a gente traz, são tentações, né, como se diz, que são tentações, que são essas impulsões perniciosas que a gente nos atrai para essas ações desequilibrantes do nosso dia a dia, o comportamento antifraterno e vicioso, né, todas essas impulsões, essas tentações, ela está dentro de nós. Elas vieram com experiências recentes ou de vidas passadas. Nós criamos um hábito. O hábito que nós trouxemos de vidas anteriores está dentro de nós, do nosso inconsciente. E a gente já está tão habituado a fazer isso, o próprio nome fala, né, o hábito, que a gente repete todo dia a mesma coisa e não se dá conta que a gente está fazendo uma coisa muito ruim.
E além dessas tentações que são íntimas, que é dentro do nosso íntimo, ainda tem o orgulho que vem bloquear essas ações que ajuda a gente a não evoluir. Então é aquela luta do homem velho contra um homem novo. Então a gente tem que conseguir vencer essa resistência, né? E matar o homem velho, né? E criar esse homem novo com uma mudança interior fortalecida. Tem uma metáfora do Heráclito de Éfeso que ilustra a dinâmica da vida, que diz assim: um homem não consegue se banhar em um mesmo rio por duas vezes, portanto, em uma segunda vez ele não será mais o mesmo, como o rio também não será o mesmo. Então, quando você entra no rio, aquela água passa. Se você entrar de novo, aquela água já passou, é outra água. E o seu corpo também, ele muda, ele está sempre morrendo células, reproduzindo novas células, criando novas células, o seu corpo também não é o mesmo, você não é o mesmo. Então, essa metáfora é bem interessante, então, que nada é permanente, né? Segundo o próprio Heráclito, a única coisa que é permanente é a mudança. Mas se a mudança ela é inevitável, por que tantas vezes a gente tenta resistir a essas mudanças? Então são duas coisas fundamentais para que a gente acaba resistindo, tentando resistir nas mudanças. Primeiro, o desconhecimento da finalidade existencial, né? O sentido da vida. Qual é o sentido da vida? O ser animal, ele tem instintos, né? Qual é o instinto do animal? Comer, sobreviver e reproduzir. Quando na era hominal, ainda no início, quando a gente estava próximo do instinto lá do animal, a gente foi evoluindo, mas ainda ficou com aquele sentimento, né? Aquele sentido de só pensar na comida, na sobrevivência e na reprodução. E infelizmente até hoje as pessoas ainda não têm, mesmo com a evolução, não é só isso, né? As pessoas ainda não descobriram o sentido da vida. Então precisa realmente pensar, né? Não é só simplesmente você nasce, estuda, trabalha, ganha dinheiro, compra bens materiais, aproveita a vida, tem as suas sensações, coisas agradáveis, coisas materiais, coisas mundanas, e você desencarna e fica por isso. Quer dizer, as pessoas não param para pensar, porque não é só isso a vida, né? E outra coisa é o medo de enfrentar o que a gente não conhece. A gente fica fechado em nós mesmos, e aí passa a temer a dinâmica da vida, né? A dinâmica da vida está sempre em constante transformação e está sempre convocando a gente para acompanhar essa mudança. Mas aí para a maioria das pessoas existe uma resistência inicial em assumir a responsabilidade pela própria vida e consequentemente, pelo estado que elas se encontram. Acaba se apegando ao já conhecido, prende-se a justificativas racionalizadas, especialmente as que culpam os outros pelos insucessos de suas vidas, e acomodam-se em situações lamentáveis e constrangedoras, somente se predispondo à mudança quando a situação se torna insuportável. É aquela velha história, né? Ou você evolui pela dor, pelo amor ou pela dor. Se você não quer mudar, a vida vai fazer com que você mude. Então tem um dia eu li uma historinha, uma tarde de jornal muito antiga, que achei que tinha a ver com esse assunto que eu estou falando aqui agora. A historinha daquele Minduim, que é uma historinha de quadrinho, né, que o Minduim, a amiga dele, liga para ele e fala assim: Minduim, eu fui reprovada, não passei de ano na escola, fui reprovada, e a culpa foi sua, Minduim. Aí o Minduim fala: mas culpa minha? Eu falei assim: culpa sua, eu preciso culpar alguém, né? E as pessoas normalmente fazem isso, elas nunca assumem a responsabilidade pelo que está acontecendo com ela. Quando a pessoa adoece, quando ela está passando transtornos, por dificuldades, por coisas, parte emocional, seja emocional ou física, ela sempre arruma uma desculpa que as coisas não estão dando certo para ela, a culpa de alguém, né? Quando não joga a culpa no mundo, né? Fora, alguma coisa
fora do normal que acontece comigo, porque só eu, né? Então essas pessoas que se comportam desse jeito, elas costumam às vezes buscar uma terapia, né? Ou a religião, para tentar resolver esses seus conflitos. E se frustram por não encontrarem milagres, né? Para que de uma hora para outra transformem suas vidas para melhor. Principalmente sem mínimo esforço, para ela não precisar de se esforçar para tirar aquele problema dela. Então, às vezes, a gente vê, inclusive nos centros espíritas, que uma pessoa vai fazer um tratamento espiritual e às vezes começa a fazer, mas está querendo um milagre, não quer fazer aquela reforma íntima, aquela mudança interior que a gente está sempre falando, né, nas aulas de psicoeducação. E às vezes até ela para o tratamento e fala, eu vou procurar um outro lugar porque esse centro aí é fraco. Né? Porque ela quer milagre, ela não vai achar em lugar nenhum alguém que tira o problema dela. O tratamento espiritual, ela tem a finalidade de levantar a pessoa, de dar condições dela seguir sozinha, orientar, né? Ela se recuperar. Às vezes existem até curas, mas se a pessoa não fizer aquela mudança interior, não mudar o tipo de vida, mudar os pensamentos, as atitudes, os sentimentos, aquela doença pode volta outra doença diferente, ou os problemas voltam, os mesmos problemas ou outros problemas. Então a cura definitiva, ela depende muito de nós, a gente não pode ficar só à procura de um milagre. Então essas pessoas não se dão conta que estão abrindo mão de uma arma muito poderosa, que é a nossa capacidade de encontrar forças e respostas e soluções criativas dentro de si mesmo. Tem uma frase do Charles Mingus que fala assim, que tornar o simples em complicado é fácil. O que normalmente a gente faz, né? A gente torna o simples complica as coisas. Mas tornar o complicado em simples é criatividade. Então isso que a gente precisa ter, né? Criatividade para a gente lutar contra as adversidades. Infelizmente, né, são poucos que criam coragem para analisar as suas vidas e buscar essas respostas. Mesmo reclamando da situação em que se encontram, muitos preferem permanecer na condição indesejada a ter que se esforçar para essa mudança. Então, realmente, as pessoas às vezes não querem mudar, se acomodam, né? Então, essa resistência interna, a luta constante do ego, que é imediatista, com o self, que é a alma. O ego, que é imediatista, sempre vai à busca do conforto, né, da segurança, da saciedade de desejos, enquanto o self, que é a parte nobre da nossa alma, busca o significado, a luta, né, a transformação, a mudança, né? Então o que a gente escolhe alimentar? O que você escolhe alimentar? O seu ego, que te procura o conforto, a segurança e a saciedade de desejo, ou o self? Então agora só lembrando, né? Se você escolher o ego das ilusões, você vai aumentar a resistência da outra parte, que é o self, que nos convida a uma vida mais significativa. Se a gente quer trilhar a nossa jornada de uma forma consciente, a gente tem que verificar onde está a resistência à transformação e se predispor a vencer. Então a gente tem que ter força de vontade, querer mudar, né? Para a gente vencer essa resistência que a gente tem. Caso contrário, a vida, com seu dinamismo próprio, né, criará as condições para essas mudanças necessárias. Aí vai vir as crises. O que são essas crises? Ela pode ocorrer em forma de situações externas, ou então em forma de sintomas de doenças físicas, ou então da mente, né, desequilíbrios emocionais. Então, na maioria das vezes, a gente deseja apenas ficar livre dessas crises, dos problemas, e perde a oportunidade de investigar qual o convite que a vida está nos apresentando. Então, toda vez que a gente estiver passando por uma dificuldade, uma problemática complicada ou uma doença, a gente tem que parar para refletir o porquê que aquilo ali está acontecendo conosco.
não é culpa de ninguém, é nossa mesmo, seja ela do passado, porque tem aquela lei, né? O que você planta, você colhe. Se você plantou isso no passado, você está colhendo agora. Então a gente tem que mudar essa didática, né? Vamos plantar o bem agora para a gente colher o bem futuramente, né? Então a gente pode até não querer crescer, não querer evoluir, mas nós vamos ser forçados a isso. A vida, a dinâmica da vida vai fazer com que a gente mude, né? Então é natural que nesse início de projeto, quando você fala assim, eu vou mudar, eu quero mudar, né? Eu quero mudar. No início é natural que você tenha uma ansiedade, né? Aquela expectativa do resultado. Aí vem aquela famosa palavra, né? E se? E se não der certo? E se acontecer isso? Que é uma palavra muito usada para quem tem ansiedade, né? Só pensa no futuro, aí começa a usar esse termo, e se? Então é melhor às vezes a gente lidar com essa ansiedade, com o medo que surge dessa mudança, a ter que sentir um vazio existencial proveniente dessa acomodação. Por isso é necessário a gente ter humildade para receber as críticas, né? Porque muitas vezes a gente recebe crítica de um amigo, de um parente, e a primeira atitude nossa é defender, de achar que a gente não é daquele jeito, que a gente não está fazendo. A gente sempre arruma uma desculpa e culpa alguém, né? Então, se a gente tiver humildade para a gente receber a crítica, a gente vai pensar se aquilo ali realmente não é verdadeiro, né? Ou pelo menos um pouco de verdade, e a gente pode despertar para a gente mudar aquela atitude que as outras pessoas já estão observando em nós, né? E também fazer uma autocrítica também regularmente, como já foi feito pelo Santo Agostinho, né? Que fazia uma retrospectiva do seu dia, para fazer uma autocrítica, para saber se ele fez alguma coisa errada naquele dia, se ele ofendeu alguém, se ele deixou de fazer o bem em algum momento. Então isso aí ajudou ele muito a evoluir, porque ele, cada dia que passava, ele via o que ele estava fazendo de errado, e ele, no dia seguinte ele procurava corrigir e não fazer mais. Então isso aí fez com que ele tivesse uma evolução muito rápida. Então aí eu tenho uma outra coisa também que é interessante para ajudar a gente nessas situações, que é a religiosidade, que é muito importante para a gente encontrar força para lidar com situações que a gente nem sequer vai imaginar, né? Aí as pessoas podem perguntar, mas religiosidade não seria espiritualidade, né? Espiritualização? Aí eu digo o seguinte, que a religiosidade é como uma escada. Você usa a escada para você subir para o andar de cima, para você subir para o alto, né? A mesma coisa, a religiosidade é uma escada para você subir para a espiritualização. Então, a religiosidade é importante, seja qual for a religião, porque a partir da religião, se você se dá bem nela, se ela está fazendo bem para você, está fazendo você se tornar uma pessoa melhor, ela vai ser a sua escada para você subir e se espiritualizar. Então, assim como a metáfora que a gente não pode, que eu disse no início, né, que a gente não pode banhar por 2 vezes o mesmo rio, então vamos mergulhar nos rios de desafios que a vida nos possibilita e vamos fazer as mudanças necessárias. Certo que o universo vai agir a nosso favor, com certeza, né? Então era isso que eu queria passar para vocês nessa palestra, né? E também lembrar que tem uma outra coisa que eu esqueci de falar, que além desse aspecto da mudança íntima, tem aquela mudança também da maneira de encarar a vida, né? Nos relacionamentos, empregos, vícios, fuga de problemas, que a gente está sempre fugindo, e cada vez que a gente foge de um problema, aquele problema acaba tornando-se maior mais na frente. Então, às vezes, é preferível a gente encarar aquela problemática naquela época do que esperar para uma situação pior.
Então, eu encerro agradecendo a Jesus pela oportunidade e vamos então fazer a mentalização para a fluidificação da água, pedindo a Jesus que envolva cada vasilhame de água que cada um se preparou, que ali possam ser colocados medicamentos necessários para cada um individualmente, cada um necessita. E vamos então mentalizar agora um passe virtual, em equipe espiritual no momento se encontra junto com cada um de vocês que estão assistindo nos seus lares, já fazendo a limpeza do ambiente, né? Que durante toda a palestra, quem estava assistindo, a equipe espiritual já estava ali envolvendo toda a família, todo o ambiente do lar de vocês, fazendo a transmutação da psicosfera do ambiente. Então vamos mentalizar a luz do alto descendo, recebendo o passe, recebendo as energias cósmicas, recebendo as energias vindas do alto, que penetram pela nossa cabeça, descendo pelo corpo, alimentando todas as células do nosso corpo e assim alimentando todos os nossos órgãos, nossas glândulas e abastecendo o nosso corpo de energias saudáveis. Vamos agora mentalizar o Mestre Jesus na nossa frente, de braços abertos. Vamos aproximar do Mestre, vamos abraçá-lo, sentir essa energia que vibra no nosso coração, vinda de Jesus. Jesus colocando a mão sobre nossa cabeça, sobre o nosso ombro e conversando, nos dando ânimo, a força para a gente encarar as dificuldades com fortalecimento, com amor, seguindo os ensinamentos que Ele nos deixou, que com certeza a vida vai fazer com que o universo conspire a favor da nossa vida e vai nos ajudar. Obrigado, Jesus, obrigado a todos os amigos espirituais que participaram dessa live, ajudando a todos nós e abençoando a todos que assistiram. Que Jesus abençoe a todos, que assim seja. Vamos passar para a Vanessa então, finalizar com a música e a gente aguarda vocês amanhã. Um abraço a todos.
Boa noite a todos e até amanhã no nosso tratamento espiritual, aula de psicoeducação que começará às 19 horas. Uma boa noite a todos.